Morrer é muito difícil. Eu falo que morrer só é bonito nos livros e na novela da Globo, porque morrer, gente, é uma tragédia. Como ser além da doença? Como transcender a morte? Quando você envelhece bem, você conquista tudo, acaba sendo leve para todo mundo, né? Falo muito para os alunos, a gente tem que lembrar que aquele paciente, ele tem uma história. Ele é o amor de alguém, pode não ser o nosso amor. Nós estamos ali para cuidar, mas ele é o amor de alguém. A gente precisa de tratar como se fosse o amor de alguém, o nosso amor. Então, cuidar é um dom. Não é todo mundo que tem um dom de cuidar, né? O viver mais não vai depender mais do nosso querer. É uma realidade. Já tem trabalho falando que quando a gente passa de 60 anos, a nossa expectativa de vida é 95. Não quer dizer que eu vou chegar nos 95. Bem, aí vai depender da disciplina. Talvez essa tenha sido a entrevista mais desproposital de hoje, dos 6 entrevistados de hoje. Eu fui levar minha mãe a uma visita médica e eu saí de lá tendo a certeza que eu precisava adiantar essa consulta. Aliás, estou atrasada há alguns anos, ela vai me falar quantos anos, porque eu estou 47, acho que eu já estou perdendo tempo. E falei, ok, já vou vir. E aí, eu escutando as conversas dela, e eu viajo, né? Tipo assim, putz, o povo precisa escutar essa mulher. As pessoas precisam disso, e a árvore também. Aí eu soltei vamos pra árvore. Ela, o que é isso? Falei, é um negócio aí que eu inventei, um programa na árvore. Ela, não tô dando conta nem daqui das minhas coisas da vida. Eu falei, tá bom. Aí 2 dias antes ela mandou, esse negócio da árvore eu acho que vai dar certo. Tipo, deu overbooking hoje, mas um overbooking delicioso, que assim, ela vai me pegar no melhor momento. Então eu vou deixar a doutora Isadora, eu falei para ela assim, gente que senta aqui é gente que eu vejo e eu não precisei de muita coisa. Eu sinto que elas encontraram o que vieram fazer aqui. E você faz com maestria o pouco tempo que eu tive lá. E eu sou uma leitora dessas coisas, sabe? Eu sou meio bruxa. Nasci no Dia das Bruxas. Ó, e Mas já é um sinal. Lembra que a sou- gente falou de sinais? Isso já é um sinal. Então, eu acho muito bonito quando um ser humano, de fato, encontra o que ele veio fazer aqui, que eu acho que a maioria ainda se perde e se busca, é uma grande busca do ser humano. Eu não tenho dúvida que você achou, não. Você tem dúvida? Nenhum. Hoje eu nem tinha visto o convite, não sabia. Aí eu estava falando com a manicure. Ela falou, nossa, doutora, como é que tá? Eu falei, menina, eu sou uma privilegiada. Minha vida é boa demais. Eu faço o que eu gosto e ainda pago as contas fazendo o que eu gosto. Isso é para poucos. Isso é um privilégio, né? E assim, fazer diferença na vida dos outros. Mas eu acho que eu sou uma privilegiada de sempre, né? Assim, eu venho de uma família maravilhosa, de mãe e pai maravilhosos, de irmãs maravilhosas, um marido perfeito, daqueles maridos que falta adivinhar o que você quer de filho. Então, não tinha jeito de eu não devolver para o universo que eu recebi. Tem? Zero. Não tem jeito. É energia, né? É... Eu brinco esses dias. Você falando nisso, eu acho que assim, a gente tem que buscar até achar o seu caminho. E foi uma paciente com a neta. Aí entra a Então, primeiro menina. conta o que você é. Ah, eu sou médica geriátrica. Não, eu sou Porque várias assim, coisas. Edu, você sabe o que ela é, Edu? Ah, Edu eu é sou nosso várias coisas. marketing. A gente é muito chique, bem. A gente tem um Chique, hein? marketing publicitário, Edu. Ele arrasa. Também vai para o seu consultório. Ótimo. Com quantos anos as pessoas têm que ir para o geriatra? Olha, assim, a geriatria é para 60 a mais. O que acontece é que o geriatra, antes de ser geriatra, ele faz, depois da medicina, ele tem que fazer clínica médica. Então, ele faz 6 anos de faculdade, 2 anos de clínica, e aí faz mais 2 anos de geriatria. Então, acaba que ele faz 4 anos de clínica, né? Porque 2 de clínica do adulto e 2 de clínica do idoso. E hoje a gente tem muita dificuldade de ter aquele médico Não da existe mais. família, o clínico, então são poucos. Então acaba que eu faço muito esse papel no meu consultório. Eu cuido do avô,
que liga para mim, eu resolvo tudo. Aí quando o neto dele fica doente ou tem um problema, ele quer que eu Doutora resolva. Isadora vai Ele saber. liga, eles brigam com os filhos no consultório. Tem que trazer fulano aqui, porque ela que vai dar conta. Ninguém tá dando conta dessa menina. Então, assim, eu tenho hoje paciente de 20 e poucos anos, são netos de pacientes. Eu acabo sendo a referência da família, assim. O que também é muito bom. E assim, eu faço clínica médica, eu faço geriatria e eu fui para o Canadá e fiz uma formação em cuidado paliativo numa época que o povo Nem nem sabia falava. que isso existia. Então eu também faço cuidado paliativo e é muito interessante que eu cuido de várias pessoas já só no finzinho da vida. E eu acabo, a família inteira, o primeiro encontro comigo na época pior da vida, né? Daquela família, que é a perda de alguém. Morrer é muito difícil. Eu falo que morrer só é bonito nos livros e na novela da Globo, porque morrer, gente, é uma tragédia. E você sabe o que está acontecendo e aqui você A sabe e aqui consciência. você não, eles não conversam. Mas aí é interessante que os pacientes morrem e eu herdo as famílias, porque eles viram todos os meus pacientes. Então os filhos viram os netos e os cônjuges, então é muito legal. Minha vida é muito legal. Já que você aí você fala assim, minha vida é muito legal, mas eu Muito, lido com morte. muito. Porque assim, todo mundo vai morrer, mas Vai. parece que a finitude, ela vai sendo mais, vai ficando mais real, porque ela vai se apresentando na perda dos pais, os filhos crescendo. Então assim, por exemplo, eu vejo o vídeo dos meus filhos pequenos, eles estão com 20 e 17, é ruim. Demais. Aí eu vejo meus pais, que não são mais aqueles, assim, então já existiram algumas mortes, e é difícil. Total. E aí você me fala, e você sabe que sabe quem me apresentou os cuidados paliativos? Um livro Roda da Vida, Elizabeth Kubler-Ross, que eu acho que é a grande mestra dos É uma cuidados. das O mentoras, livro assim, dela é maravilhoso. a Elizabeth junto com a Cicely Saunders na Inglaterra e a Elizabeth nos Estados Unidos são as precursoras, né? Começaram a ter um olhar diferente para a medicina. Eu me formei aqui na Universidade Federal em 2002. Minha formação não tinha nada, nenhuma assim, formação voltada para qualidade de vida, cuidado de morte. A gente era tudo, a nossa formação era totalmente focada em vida. Então eu falei para você que meu anjo da guarda é excelente, não dorme em serviço. Eu sou, assim, nada é muito por acaso na minha vida. Então quando eu fui fazer geriatria em São Paulo, porque eu fiz minha formação aqui, fiz clínica médica aqui. Quando eu fiz geriatria, não tinha geriatria em Goiás. Eram pouquíssimas, eram 30 vagas de geriatria no país todo, de residência. Hoje, só o serviço da USP acho que tem 12 vagas. Então você vê o tanto que era uma coisa difícil. Aí eu fui para São Paulo e lá eu conheci os cuidados paliativos. Aí minha avó estava doente, então foi interessante que eu falei, nossa, isso aqui responde todas as dúvidas e questionamentos, assim, que eu via que as pessoas cuidavam da minha avó, doença, mas minha avó era além da doença. Ela era? Nossa, era aquela avó fofa, sabe? Como ser além da doença? Como transcender a morte? Nisso tudo que você anda vivendo. Quando você vê os perfis de quem está indo, quem consegue sustentar melhor? Assim, morrer é difícil para todo mundo. Acho que quando você envelhece bem, você conquista tudo, acaba sendo leve para todo mundo, né? Eu já cuidei da morte de 2 amigas, né? Então, aí já é mais difícil. Mas quando é do idoso, que já vivenciou tudo, que tem uma bagagem, tem uma biografia, né? Eu falo muito para os alunos, a gente tem que lembrar que aquele paciente, ele tem uma história. Ele é o amor de alguém, pode não ser o nosso amor. Nós estamos ali para cuidar, mas ele é o amor de alguém. A gente precisa de tratar como se fosse o amor de alguém, o nosso amor. Então, isso é uma coisa também que eu prezo na minha prática. Eu acho que cuidar é um dom.
Não é todo mundo que tem o dom de cuidar, né? Mas eu trabalho muito, eu faço com muito amor. Eu faço tanto amor que a minha filha mais velha já fala que quer ser médica. E Bonitinha. não é uma coisa muito comum, né? Quando você tem um pai que trabalha muito, Você trabalha muito. muito. O filho tem Vai um pro oposto, eu pouco... não quero isso. Eu não quero. E meus filhos, assim, você perguntou de morte. Lá em casa fala de morte igual É isso que eu fala queria de saber. sorvete. É tranquilo? É tranquilo? Super tranquilo. Esses sábado eu perdi uma paciente, meus meninos vão para o hospital comigo, eles entram no hospital. E aí sábado morreu uma paciente, eu fiquei bem chateada. Aí meu menino falou assim, mamãe, e aquela paciente que você foi comigo no hospital? Eu falei, meu filho, ela morreu. Ai, que pena. Então, assim, meus filhos entendem que isso faz parte da vida. Não é uma coisa... Acho que ouviram, cresceram, né? Eu discuto. Vivenciaram. Isso, acho que... uma vez a gente foi num resort e tinha um programa de esses musicais. E aí eles cantavam músicas de artistas. E aí meus meninos começaram assim, mamãe, tá vivo ou tá morto? Tipo assim, Michael Jackson, mãe, quem que é esse? Tá vivo ou tá morto? Pequenininho, menino de 5 anos, eu falava, morto. Ah, tá bom. Aí eles contavam pros amiguinhos, esse morreu, esse não tá vivo. Então lá em casa assim, não tem esse mito. Morrer não é fácil, mas eu acho que faz parte. Se a gente viver Não, bem, faz, né? Tipo assim, é, faz. faz. Mas sabe que eu fico lembrando assim, minha mãe fala muito que os antigos, quando era problema de coração, fulano tá morrendo, tá sofrendo do coração. Falava baixinho. Então a morte vinha para todo mundo, mas precisava esconder. E hoje a morte está transitando. E a morte acaba sendo um convite para a vida, que quando eu te falei, quanto mais você vai vendo que o tempo, eu te perguntei assim, quando a gente vai? Porque de fato, minha mãe está com 80, mas ontem meu pai falou exatamente isso, os dois na minha frente, e ele falou assim, sabe qual é o problema de aceitar um auxílio físico, por exemplo, de alguém? É que a gente está muito bem. Eles têm 82 e 80, mas eles estão muito bem. Meu pai ainda tem Parkinson, só que meu pai é pai, mãe, filho da disciplina, então eu vou levar ele no médico, eu esperei quase 2 anos a consulta segunda, ele está super ansioso. Eu tenho certeza que o médico vai falar assim, você arrasa com relação à doença, ela não te tem, você tem a doença. Ela não te domina, né? Não, mas é a cabeça, né? labutado. Claro, Então, é acho isso, disciplina. não, Tudo. construção. Então eu vi aqueles dois falando e pensei assim, gente, realmente eu não sei se eu vou querer também. E a gente não pode ter escolhas, são conscientes. E tipo assim, se eu quiser dirigir, eu vou dirigir. E talvez eu morra dirigindo, velhinha, porque eu não quero ser um perigo para os outros. O Mas será que problema me da direção é tirarem? ser problema para os outros. O problema não é para você. Às vezes eu falo, olha, já não dá mais para o senhor dirigir. Ah, mas eu falo, o problema não é com o senhor, não estou preocupado com o E senhor. você fala isso firme? Firme, braba e dou bronca nos filhos que estão ainda deixando de dirigir. Né? Eu falo para os pacientes, eu sou até, às vezes, muito firme, porque por fazer o que eu faço com muita paixão, eu não faço. É claro que eu não sou demagoga, o dinheiro eu preciso para pagar a conta. Eu tenho 3 filhos, né? Isso não é, como diz meu marido, o terceiro filho é queda de classe social. Mas eu faço por amor. Então eu me sinto na obrigação de convencimento de que eu preciso te ter. Porque assim, para mim ia ser uma consulta muito mais rápida, muito mais fácil falar, o senhor tá lindo, tá tudo certo e pode ir embora. Não, não tá certo, isso tá errado. Porque o viver mais não vai depender mais do nosso querer. É uma realidade. Já tem trabalho falando que quando a gente passa de 60 anos, a nossa expectativa de vida é 95. Não quer dizer que eu vou chegar nos 95. Bem, aí vai depender da disciplina. Mas eu Exemplos. vou chegar. Agora você vai ter que dar receitas, né? O quê? De Disciplina. como chegar bem? Disciplina? O que que Gente, é o que a gente já sabe, né? Eu lembro um evento... Não custa lembrar. Tem um evento que eu morri de rir, uma amiga falou assim, eu vou lá assistir uma aula que vai falar sobre estilo de vida, qualidade de vida para memória, para doença neurodegenerativa. Ela voltou e falei, e aí?
mesma coisa que a gente já sabe. É o que a gente já sabe, né? A gente precisa de exercício físico, resistido, porque o que vai limitar o seu processo de envelhecimento é perder massa muscular, né? O banco de massa muscular é tão importante como a reserva de dinheiro que você faz para a velhice. Você precisa de uma reserva muscular, senão você não levanta do vaso sanitário. Entendeu? Não estou falando assim, vamos fazer. Ontem eu vi uma 80 anos, fez triatlon, não sei quantos quilômetros correndo, sei. Falei, não, gente, eu estou querendo que você levante do vaso e vá até a cozinha, ponto. Porque o idoso não tem medo de morrer, ele tem medo de depender, ele tem medo de ser um problema. E aí ele não tem essa consciência, porque com 70 ele tá bom. Só que se ele não poupar o músculo, se ele ganhar músculo com 70, com 90 ele não levanta da cadeira. Aí eu começo dando bronca. Tem umas que ficam com ódio. Com ódio. Tem umas que somem de mim, depois elas voltam depois de um tempo. Tem uma que uma vez eu falei assim, ela teve uma herpes óssea e ficou com sequela. Eu falei, nossa, isso aí é difícil. A senhora provavelmente vai ficar com isso pro resto da vida. Ela ficou com ódio de mim. Aí sumiu. Aí passa 2 anos, ela volta. Eu tô voltando, né, doutora? Falei, por que a senhora sumiu? Fiquei com ódio da senhora falar que isso ia ser pra frente. Falei, e aí? Sumiu? Não, tá aqui. A senhora tinha razão, por isso que eu voltei. Então, assim, ser sincero e orientar, eu faço gestão de saúde. Eu te preparo pro seu envelhecimento. Às vezes você vai fazer tudo certinho e você vai ter um AVC. Isso é uma fatalidade de quem vai viver muito. Pode acontecer, mas você se recupera melhor, você fica com menos sequela, entendeu? Então, assim, não tem prejuízo se você tiver disciplina com exercício, com alimentação. Claro que não precisa de ser... Excesso em tudo faz mal. Esses dias chegou uma lá, 90 anos, porque o doutor me proibiu de comer isso, comer aquilo, perdeu não sei quantos quilos. Eu falei, mesmo? Quantas pessoas com 90 anos, amigas da senhora viva, a senhora tem? Ela falou assim, uns 2, 3. Eu falei, pois é, a senhora já deu certo. Que bobagem, vai passar vontade agora, perder esse tanto de peso. Não, tem que ter equilíbrio. Então, assim, a dieta precisa de um equilíbrio, não dá? Quando a gente envelhece, a gente perde muito paladar. Então, você começa a ter paladar melhor para doce. Querendo ou não. É próprio do processo de envelhecimento. Alguns antes, alguns depois. Mas aí você consegue, você faz uma migração. Então, você fica mais com paladar mais para doce, mais para carboidrato. E aí você não consome tanto a carne, e a carne é a matéria-prima pro músculo, né? Você começa às vezes a ter intolerância, ou agora tem muita dieta de modismo que tira o leite é uma ótima fonte de proteína e de cálcio para esses pacientes. Então, assim, aí eu preciso de orientar, eu sento e pergunto o que come, né? Às vezes eu faço a consulta em várias etapas, porque se eu fizer tudo na mesma, o paciente demora 2 anos para voltar, porque aí ele fica assustado. Mas eu fico orientando, né? Eu preciso de uma vida... Hoje em dia se fala muito sobre saúde social. Social. Da importância, né? Muito de solidão e solitude. Então, da importância da saúde social, de vínculos. Você já assistiu aquele documentário que é baseado naquele estudo mais longo das que zonas teve, azuis? Dos Blue Zones. O que é que eles têm em comum? Social. Uma rede social de apoio perfeita, porque ali você tem comunidades paupérrimas e comunidades riquíssimas. Então não é a classe social. Você tem gente que morre de comer massa, e azeite e vinho, e tem gente que só come peixe. Então não é só a dieta. O ponto comum. O ponto comum é a saúde social. Então isso é importante para um bom envelhecimento, para um bom cérebro. Falar nisso, esse documentário é uma ótima dica, porque eu lembro da Arícia falar para mim assim, você já leu o livro Blue Zones? Eu falei assim, nossa, vou esperar virar filme, que eu ando lendo tanto livro. Aí virou um documentário. Virou e é muito Sabe o que me interessante. marcou?
uma senhorinha. Primeiro elas de cócoras, né? Nossa, Tipo, acho que nem eu não tô deixa eu te assim. falar, eu tô fazendo um treinamento com yoga para conseguir ficar de cócoras muito tempo. Elas tipo conversam de cócoras, enfia a linha na agulha, problema de visão não chegou lá. E um senhor que estava em cima do cavalo, acho que ele tinha tipo, Da Nicarágua, um que me anda chama, pra não tem todo lógica, lado tipo, é a quase cavalo. 100, aquilo mais de 90. Ele é centenário. Centenário. E eu falei, putz, é muito leve. E sabe o que eu achei muito incomum naquelas pessoas? A leveza, né? Então, mas a leveza tem muito do social, do seu repertório social, do seu recurso, da sua rede de apoio, que é uma dificuldade, eu vejo na nossa comunidade. Se É envelhecer é difícil. muito difícil. Mas você não acha que está incluindo mais? Ou é uma dificuldade porque a pessoa quer ficar mais parada? Não, porque assim, você acaba. Qual que é os recursos sociais que o idoso tem? O muito idoso? A família. Às vezes a família está sobrecarregada. Eu não tenho, tipo, uma comunidade, né? Assim, o governo fez um programa super legal de inclusão digital, o governo estadual, super legal. Sério? De inclusão digital, de aula, de treinamento. Mas ele é um pouco excludente, porque ele é na periferia, entendeu? Então, assim, os idosos de uma certa classe social, eles têm um pouco de restrição. O que acaba sendo evento social? Uma academia, né? Eu brinco que hidroginástica é um exercício excelente, viu, gente? Mas é um evento social. Eu brinco que é Palavra brincadeira. Não, na hidroginástica, qual que é o músculo que eles mais movimentam? A língua. A língua, né? Porque é um evento social. É. Então, assim, a gente não tem muito disso. E aquelas comunidades, talvez regiões de comunidades menores, tem isso, porque tem a igreja que agrega, tem atividade na igreja. Então, é muito comum. A solidão é muito prevalente no mundo. E eu fiquei até assustada. Eu fui num evento da indústria esses tempos, trouxeram uma mulher que escreveu um livro sobre solidão. Vou depois pegar um nome. Passa, eu quero o nome. E aí ela falando, e as idades que têm mais solidão são a adolescência, maior índice de solidão, e eu Chocou. acho eles tão Sociáveis. então mais hoje, questão de recurso de redes sociais, né? E aí os idosos, porque realmente a velhice é solitária, né? Você tem muita perda, você perde os amigos, você perde família, né? Quando tem perda de filho é uma tragédia. É punk. Então, mas isso é importante, a gente fazer por isso que eu brinquei com você, vamos fazer um para os meus pacientes, porque eles têm uma dificuldade, né? Assim, tem um outro lugar que faz arte, faz terapia, faz argila, mas não é uma coisa democrática, com várias vagas, central, né? Uma tem que ir lá em Aparecida para fazer cerâmica. Então não é um só lugar. Você sabe que no Clube do Livro que eu estava comentando com você, a gente tem várias idades. E tem uma de 72, tem uma de quase 80. E eu adoro escutar essas mulheres. Eu tenho pacientes idosos também. E eu lembrei de duas coisas. Primeiro, que eu gosto de escutar essas pessoas, principalmente as que sabem envelhecer. E eu atendi um senhor, fiz uma cirurgia, ele tem 86 e ele ficou viúvo. Tinha 1 ano. E ele nunca tinha feito. E ele era médico. Depois ele virou fazendeiro, mas continuou médico. Pai de uma grande amiga minha, e ela pediu para eu operá-lo, e 86, e ele foi uma cirurgia assim, 3 implantes, ele não, tô sossegado, eu tô bem, e realmente ele nem pediu para fechar a boca um pouco, porque estava cansado. E aí eu fiquei vendo aquele senhor, e viúvo, né, que era um medo da depressão, porque foram 60 anos juntos, é um problema, que parece que eles viram total. Lá em casa eu tô vendo virar um, eu pensei, meu Deus, como vai ser? Mas enfim. O irmão dele chamou ele para ir para academia, e ele nunca tinha feito na vida. E aí eu fui passar o pós-operatório, ele falou assim, aí ela me contou, ele agora está na academia. Eu fui passar o pós-operatório, então, eu preciso de pelo menos 5 dias sem ginástica. Não, mas eu não posso ir para academia. Eu falei, quer dizer que até agora você não fazia, agora de repente você ficou viciado. Mas eu achei tão bonitinho que ele... Mas é um lugar de social. É um evento social. Eu saio, aí você está falando e me veio isso. Não é sobre ganhar músculo, porque academia é um saco. Não, gente, eu particularmente acho muito difícil a malhação. Musculação. Eu sou do coletivo. Não, eu acho a musculação chata.
Mas é necessário. Não tem conversa. Mas é um evento social, né? É um sair de casa, é um confraternizar. E assim, tem muita gente que vive só para a profissão, aí quando você aposenta, tem um luto, né? Você não se reinventa, outro problema do envelhecimento, aposentar. Né? Eu sou lá da universidade, né? Eu sou da equipe de cuidado paliativo do hospital. E eu falo que eu tenho uma musa inspiradora. Tenho uma professora da UFG, aposentada, que aposentou e falou: agora, o que eu irei fazer? Aí começou CVV, fazer curso de psicologia. Aí ela experimentou a morte do pai, que estaria recebendo cuidado paliativo, mas um cuidado paliativo bem diferente do que ela via e lia. Falou, gente, que trem estranho, né? Sim, foi bem traumático essa finitude mal assistida para ela. E aí, do limão, ela fez uma limonada, me ligou e falou, olha, eu queria ser voluntária. Que bonitinho. No hospital. Hoje ela é assistente espiritual. Que legal. No hospital como voluntária. Então, ela ressignificou a aposentadoria e a velhice. Então, é um jeito legal, né, de você continuar, reinventar. E é bom de pro ser cérebro. útil. Vamos Entendeu? falar de cérebro. Novos aprendizados. Porque, e esse aumento, peraí que você pulou um negócio, você falou de um negócio que eu quero voltar. Antes da gente ir para o cérebro, nós não vamos esquecer do cérebro. Você falou para mim uma coisa que eu adorei, que você fez um teste de memória e aí você falou assim para ela, falou assim, e aí? A que não queria nem saber, né? Que ela fez num pouco caso. Isso que eu falei, não é fácil a gente ir pro direto, não, gente, estamos levando direto, eu não tô velha. Nem idosa, eu não sou. Eu já brinco, eu falo, tudo. Eu sou a sua nova pediatra. Aí uma esses dias falou assim, mas pediatra por quê? Eu tô boa, eu não sou adolescente. Mentira. Falei, porque a senhora também não tá idosa, a senhora tá muito elegante. Não, minha mãe, eu corro na rua. Ela fala, eu corro na rua, eu jogo tênis. Porque os netos dela falavam, mãe, vovó, mas vó não joga tênis. Então, eu jogo, ela é toda orgulhosa disso. E, de fato, ela tá muito bem. Aí eu falei, faz um teste de memória. Ela terminou esse teste e falou assim, e aí? Eu falei assim, uai, não estava curiosa de repetir com ela? Aí você falou, então, tá em cima do muro, pode melhorar. Você, velha é assim mesmo. Aí você falou, não, o problema é o seguinte, o povo tá fazendo força para morrer com 80. Eu adorei essa. E isso me marcou, tipo assim, porque o povo tá morrendo com 100. Então você vai ficar 20 anos, tipo assim, é o que temos, como vamos lidar? Então, esse jeito de fazer piada, essa leveza, eu acho que você pega esse povo, tipo, vamos... Porque assim, tem muitos que estão indo no meu consultório achando que já estão morrendo. Eu falo, ó, tá difícil morrer, gente. Um outro dá conta, mas não tá fácil. É 100 anos. Vamos programar. Se der zebra e você morrer antes dos 100, você não perdeu nada em investir, porque você vai chegar bem. Porque é isso, a gente tem que programar para viver bem. Até o dia. Aí eles chegam, eu falo assim, tá difícil morrer. Eles falam, não, mas eu não quero viver desse tanto, não. Eu falei, isso aí não é comigo. Você liga lá para Deus e conversa. Comigo é como chegar bem até o dia de morrer. Data eu não sei qual que é. Assim, eu não sei o dia. Né? Assim, acho que a gente tem que aproveitar cada dia, porque tragédias acontecem em qualquer idade. Isadora, do meu ponto de vista, que não vivi nada disso, de uma espectadora, e com pacientes que eu atendo, os problemas físicos, eu acho eles mais fáceis de lidar do que as doenças de fato cognitivas, que é como se a pessoa escapasse pelas mãos. Eu vejo as famílias com os pacientes de Alzheimer que eu atendo, parece que ela está escapando, isso não tem jeito de segurar. É um luto em vida, né? É um trem muito difícil. Muito custoso. E tá mais, ou é porque os caducas agora estão vivendo mais... que a ciência então, assim, fala disso? Na verdade, primeiro a gente agora consegue diagnosticar, né? Então, isso facilita. Então, eu lembro, a minha avó teve uma irmã que ficou caduca. Gente, era divertido. E na tia Neném, que ela guardava comida no guarda-roupa. Ela esquecia, aí a gente cantava, né? Eu venho de uma família de artistas, né? Então, assim, minha infância é com música, com arte. Então, eu ia com a minha avó e o violãozinho dela visitar a tia Neném, a gente passava a tarde cantando. Então, assim, eu tenho uma lembrança boa. Ela era caduca, mas provavelmente era uma doença de Alzheimer. Hoje a gente tem mais recurso diagnóstico. Então, tem vários, né? Tem exames
cada vez mais precisos. Ontem uma paciente falou assim, mas minha amiga tem um pai com o mesmo problema e ninguém nunca fez esse exame. Eu falei, porque há um ano atrás não fazia sentido fazer esse exame para todo mundo. Hoje já chegou um tratamento um pouco modificador de doença, né? Para a doença de Alzheimer. Tem os novos tratamentos que são imunobiológicos também, que estão em toda a medicina, também estão começando a chegar na geriatria para a doença de Alzheimer. Não é uma medicação curativa, é uma medicação que também modifica doença, mas antes deles a gente já tem uma medicação de uns 20 anos que também modificava. Então, primeiro, se diagnostica mais, as pessoas vivem mais, porque a curva de incidência de Alzheimer é ascendente, aí por volta dos 90 anos ela faz um platô, mas eu posso desenvolver demências, né? Com mais de 90? Com certeza. O cérebro cansa. Pifa. É porque tem vários mecanismos. Então, tem um mecanismo que eles acreditam que havia uma inflamação. Então, o paciente que tem um trauma, então bateu a cabeça, teve uma queda e teve um trauma na infância ou na adolescência ou na vida adulta, pode ser um evento que antecipou talvez essa doença, a inflamação de doenças mentais, depressão, ansiedade, o sono, então aqueles pilares que são bons para o envelhecimento são bons para um bom... A gente começou a falar e parou, né? Exercício, alimentação. São bons para um bom cérebro. Exercício, alimentação, é um estudo que chama FINGERS, que são 5 dedos. Exercício, alimentação, estímulo cognitivo, sono e suporte social. O que é estímulo cognitivo? Estímulo cognitivo é manter o seu cérebro ativo. Com novidades. Com novidades. Você precisa tirar o seu cérebro do conforto. Eu gosto quando eles falam, não, mas e palavra cruzada? Se o senhor faz isso no automático, não adianta. Você começa a ficar bom e depois você repete. Vem cá, ela gosta de participar. Ah, ótimo. Bem-vinda. Ela gosta de aparecer. A Pandora, ela é famosa. Bom, aí a gente foi para esse lugar. Aí eu te falei que é difícil para a gente ir num geriatra. Então, por isso que eu falo, é muito mais fácil a gente ir mais nova. Tipo, porque eu tô super nova, 47. Porque é um broto. Desabrochando. Se eu falar um broto, já vê que a gente aí não é tão novo. Não, entregou, denuncia. Mas aí a gente vai com mais, tipo assim, eu fui atrás. E eu já começo a me preparar para essa vida que eu quero ter. Que eu não sei se vai ser, mas que eu quero ter. Mas, me lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar. Que a gente vai um pouquinho para espiritualidade. Não vou falar de religião, de acreditar em alguma coisa que transcenda. Isso faz diferença na morte. É, porque eu fico vendo assim... energia, quando eu tô... Por exemplo, quando eu faço uma sedação, eu não, anestesia vai lá e faz uma sedação, eu acho engraçado que as cirurgias do médico paciente fala, nossa, eu escutei tudo que os médicos falaram. Aí eu falo assim, gente, eu respeito de uma forma o paciente que está ali sedado, porque teoricamente ele não está escutando nada, mas eu acredito num espírito. Então eu respeito o espírito que para mim ele não está inconsciente. E eu vejo isso mesmo com as pessoas em demência ou em Alzheimer. Eu converso com ela, eu achei bonitinho que eu tenho uma paciente bem avançada, que a filha vai lá quase a cada 2 meses com ela. E aí ela chegou e ela tinha feito um botox comercial para a glândula salivar, mas não foi comigo, foi com uma dentista que eu convidei para fazer. E ela não fala, não verbaliza, muito raro. E aí eu cheguei com essa doutora para fazer avaliar, não, eu já tinha feito o botox, foi reavaliar. E eu ia fazer uma limpeza na boca dela junto. Aí ela chegou, olhou para ela e falou assim, eu quero a outra. E ela quase não falava. Eu falei, eu ganhei, eu dou tchau, fui embora. Mas então, peraí, eu não cuido desse espírito? Com certeza. Não, e assim, você falou, por que faz mais diagnóstico? Essas pessoas também vivem mais tempo. E como a gente descobriu que o segredo não é só remédio, eu preciso de uma físio, eu preciso de estímulo cognitivo, eu preciso de cuidar, eles têm vivido mais tempo bons, né? Às vezes eu sou enjoada mesmo, eu sou meio enjoada, porque, igual eu falei, eu tenho um compromisso ali com aquele paciente, eu gosto daquilo, então eu fico, tem que malhar, eu fico tentando te incentivar. Às vezes eles me acham meio brava. Eu não acho, eu acho super boa.
marido que o diga. E os meninos? Diz meu marido que eu não sou brava, eu gosto de educar. Você é educativo. Ele é fino, né? Fino. É, perfeito, o marido E aí, perfeito. eu acho que as pessoas estão mais inseridas, né? Se as pessoas antes ficavam reclusas num quarto, numa cama, hoje eles levam, né? Dependendo do quadro demencial, eles ainda socializam, viajam, né? Esses dias foi um que ia viajar com a esposa com uma síndrome demencial. Muito agitada, ele falou, doutor, e aí? Eu falei, olha, o senhor vai levar. Dou todo o kit, se agitar é esse. Que se legal! eu dou um kit, tem uma prescrição, viagem. Aí ele voltou e falou assim, doutora, foi ótimo, foi perfeito. Igual a senhora falou, eu comecei a perceber que ela estava agitada, eu tirava ela, às vezes não saía à noite para ela descansar. E foi a despedida, olha que beleza, que privilégio. A despedida de uma viagem que foi perfeita, que foi boa. Então, acho que talvez a gente também esteja vendo mais, porque eles estão na nossa família, na nossa comunidade. Não, e dessa ser humana aí que construiu essa relação, porque eu acho que o mais importante de tudo é você construir essas relações que pode ser que você precise de alguém que seja seus olhos e seus ouvidos. Com certeza. E o que você construiu? Então eu acho que assim, o que a gente construiu na vida, a gente tem que receber, assim. Não dá que é uma energia, né? Que você falou da generosidade. O que você dá, você recebe. O cosmos, assim, eu acredito que é uma energia que circula. Quero lembrar de um velório que eu fui, que eu sempre falei para eles, mas deixa eu te falar uma coisa, meu marido. Caso eu vá antes, eu não quero velório. Tá proibido, caixão fechado, não quero, sai lá, não precisa ter tempo. Não quero choradeira e conversa fiada. Só se for festa, você pode falar. Pode ser uma festa. Até pensei de fazer um caixão animado. Eu não quero velório. Faz assim, não quero. Uma tela passando seus melhores momentos. Eu pensei no caixão, ele fechado e tipo isso. E aí eu sempre brinco. Brinco não, né? Aí eu falo, me deixe com o aplique. Eu escrevi um texto, porque eu sei lá. Mas isso é importante. Uai, você sabia que tem uma coisa que chama diretiva antecipada de vontade? Não, que você pode definir as suas vantagens no final de vida. Então você ontem estava uma lá brava, que você pode decidir, por exemplo, se eu tenho um Alzheimer. Né? Hoje a gente falou, tem muito tratamento moderno, novo, mas não é curativo, ele só protege e prolonga essa fase da doença que você está. Que é muito legal, porque se eu chego numa fase leve e sou jovem, 70, 60, eu ficar mais 10 anos funcional é bom, né? Assim, não é de todo ruim. É isso que as doenças, os tratamentos fazem. Mas você também pode planejar sua finitude, né? Eu tive uma paciente que foi, inclusive, minha professora. Eu já cuidei de professor, eu já cuidei do meu pediatra em final de vida. Então, é um privilégio ser geriatra. E aí, ontem a gente estava conversando e essa minha professora chegou uma fase onde ela estava com dificuldade na deglutição, que faz parte do morrer. Todo animal, todo ser vivo, em final de vida, ele para de comer. E aí a filha, uma hora, virou para mim e falou assim, você sabe o que mais me angustia? Ela começou a ser minha paciente, ela já estava muito comprometida. É que ninguém perguntou as vontades dela. E hoje eu tenho que decidir. Eu falei, você não tem que decidir, você tem que pensar o que ela iria decidir. Você vai pensar nela, na biografia dela e o que ela ia falar. E aí, no fim, a gente decidiu que não ia colocar sonda e assim nós fizemos, ficou mais 2 anos. Né, demorou mais 2 anos para partir. E aí ontem eu falando, porque tem um documento que chama, isso é legal da gente pensar, chama Diretivas Antecipadas de Vontade, o testamento e tal, é um documento legal que você define as suas vontades. Inclusive você pode colocar, não quero velório, se for velório é para contratar uma banda boa, não bota gente desafinada, não economiza, entendeu? E assim, não quero ser alimentada artificialmente, se eu não tiver condição de reverter o meu processo, estiver muito dependente. Como é que chama o documento? Diretriz? Diretiva antecipada de vontade, testamento vital. Então é um documento. E aí e outra, às vezes, agora eu vou fazer uma diretiva, né? Mas daqui 10 anos eu mudo. E aí eu mudo. Opa, arrependi. Não, você vai mudando.
Você não precisa de registrar em cartório, você precisa de escolher suas vontades, tanto o que eu quero depois e o que eu quero antes. Então, eu não quero ser mantida viva numa alimentação artificial, numa ventilação artificial, né? Eu não quero hidratação, não quero antibiótico, eu quero ser cuidada, eu quero que cuide da minha pele, eu quero que não me deixe ter dor. E se eu achar que estiver em sofrimento, eu quero ser sedada. Então, você pode definir o que você quiser ou o que você não quiser nesse documento. E você pode escolher alguém que vai tomar a decisão por você, se você não puder mais decidir. Então, é sempre bom Alguém você que é escolher seus alguém... olhos e seus ouvidos. Isso. Talvez não nossos maridos que amam a gente, que eles vão querer a gente mumificada. Né? Nem pai e mãe, que também não é uma boa escolha. Mas alguém, uma pessoa racional. Uma irmã que tem uma idade próxima, que tem... Gostei. Mas eu ia te falar isso, assim, quando eu falei do velório, que foi a primeira experiência dos meus filhos já num velório. E o velório foi lindo. Foi a sogra da minha irmã. Porque o caixão está fechado, escolha dela. E eles são espíritas e realmente os velórios espíritas são mais tranquilos. Mas a filha e os netos falaram do que ficou. Deles, da vida que ficou. O que faz sentido é isso, as lembranças. Eu achei a coisa mais... Foi lindo. Aí a gente saiu de lá feliz. Eu tava com medo dos meus filhos ficarem marcados com uma experiência ruim. E foi ótimo. E foi leve. E eu chorava de emoção e pensando assim, o meu vai ser assim, fantástico. Eu já tava pensando que o meu velório ia ser fantástico. Mas aí eu queria te dizer que hoje eu fiz uma entrevista comigo mesma. Quando sair a nossa entrevista, já vai ter saído, então não vai ser surpresa, que vai ser o meu aniversário. E eu sou meio maluco, que eu acho uma delícia. Então eu converso com essa velha. Essa velha, nossa, sabe, eu até te perguntar o que é velho, mas eu não vou te fazer essa pergunta não, porque eu acho que a gente é sábio. E aí eu coloquei a Leninha aí de preto como uma pessoa que eu não queria que ela tivesse emoção, porque eu quero que essa Leninha me olhe de um lugar que ela não se misture com emoção e me dê diretrizes racionais, olhando com minha vida de drone. E eu vou aceitar ou não, porque tem hora que eu falo assim, deixa eu te falar, agora eu quero ser por emoção. Mas não dá. Mas calma, não. Eu te falei que eu acho o seguinte, que você, o que você é, quando você falou assim de quem no meio, num luto, numa perda, é muito, não dá, não tem como não se emocionar. Porque mas eu acho que você é essa razão. Será? E eu acho isso lindo. Já sentei do lado de paciente morrendo e sentei e chorei igual menina. Aí os filhos falavam assim, se a doutora tá chorando, o trem tá feio. Mas você concorda que mesmo assim é um ponto de menos relação que tem ali, é um lugar de emoção, mas de uma emoção que auxilia e não que atrapalhe. Claro. Não é aquela desesperadora. Não, é só... Porque o luto é desesperador. A gente é carne e osso, né? Esse negócio de falar que você não pode se envolver, como que você não envolve? Não tem Mas como. a gente até tenta, porque às vezes se você estiver desesperado, não é o caso, você só está emocionado porque é triste, ou é alegre, ou é emocionante. Não, tem dia que eu... Gente, eu falo que minha vida é uma diversão, porque meus pacientes são fofos, eu me divirto, eu morro de rir. Eu tenho dica de livro, de filme, de lugares. Então... Você tem dica de vida. De vida. Isso. Agora eu vou te Aí falar para encontrar com a morte. A Agora vida. eu vou te falar uma coisa. Você é obrigada, que é um desafio, a aparecer mais. Porque eu fui te ver e eu te lembro lá da nossa época, que a gente é contemporânea, de escola... mas eu não sabia que você era esse gigante. Eu te vi um pouquinho porque eu levei minha mãe lá. E eu acho que muita gente merece te conhecer. Você é muito especial. Obrigada. E trazer leveza para a morte, acho que é o maior desafio que tem. E você traz. Bom, obrigada. Mas eu quero demorar muito para morrer. Ai, eu também. Não estou preparada. Obrigada. Ai, que gracinha. Obrigada, Deus. Foi top. Ai, que bom. A gente tem que fazer um dia inteiro. Não, você viu? Quanto tempo que a gente falou? 2 horas e 50. Ah, você estava mentindo também. Era 36, na verdade, eu fiz a conta errada. Tem lógica.